Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pelo canal 19 da NET TV Santa Maria. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está comigo hoje aqui, ao meu lado na bancada, o meu amigo já de alguma data, Luiz Augusto Salles. Eu não sei porque que eu acho que é Santos. Luiz Augusto Salles das Neves. Luiz Augusto, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre a doutrina espírita. Certo? Muito obrigado pelo convite. Esperamos poder contribuir com o programa aqui e com a divulgação da doutrina espírita, né? E como sempre, os trabalhos espíritas, a gente começa com alguma pedido a Jesus. Certo. Nós pedimos a Ele que nos ampare e guarde nesse momento. E isso, com certeza, Ele faz, sem dúvida nenhuma. E o nosso assunto hoje é sobre aspectos gerais da doutrina espírita. E já de imediato, eu vou perguntar para o Luiz, para que ele diga a sua opinião sobre o que define, na tua opinião, Luiz, a doutrina espírita. Eu sei que isso é uma pergunta muito particular, se tu entrar no Google lá deve ter 1.500 definições. A doutrina espírita é algo que nós podemos definir de uma forma bem simples: renovação. É o termo que nós podemos empregar, não obviamente como sinônimo ou como contexto geral da doutrina, mas ela provoca em nós, ela nos dá uma visão ampla da nossa vida e faz com que nós nos renovemos nesse sentido, para que nós nos melhoremos nesta vida e em próximas vidas que teremos. Então, podemos definir ou conceituar, que seria melhor, a doutrina espírita como um sentido de renovação na nossa vida. E a própria doutrina, como foi criada, o Espiritismo, da forma como foi criada, da forma que veio ao mundo e tudo que ela nos explica, ela sempre vai nos dar aquele toque de renovação, de nós mudarmos o nosso pensamento, as nossas atitudes, de vermos o mundo de uma forma melhor. Agora, Luiz, muitas pessoas realmente têm dúvida, e é exatamente por isso que eu vou te fazer essa pergunta. O espírita é cristão? Sim, não há dúvida. O espírita é cristão, não há dúvida. E, aliás, a gente pode até estender esse conceito. Na realidade, todos aqueles que creem em Cristo, que seguem sua mensagem, o seu pensamento, as suas ideias, através do Novo Testamento, que estudam, que se modificam, são cristãos. Não é privilégio da doutrina espírita ser cristã, ou seus adeptos serem cristãos. Todos que acreditam em Cristo são cristãos, obviamente.
Independente de ter ou não religião. Claro, também essa questão, né? Há pessoas que não têm, que dizem-se que não têm religião, são ateias, mas são pessoas extraordinárias no seu desenvolvimento, nas suas atividades, são solidárias, ajudam o próximo, são cristãs, porque estão fazendo o que o Cristo pregou aqui na Terra. Então são cristãos. Exatamente. Não é privilégio do Espiritismo. Sem dúvida. Agora, Luiz, disse que a doutrina espírita é a terceira revelação. Eu gostaria que tu dissesse se o Espiritismo é a terceira, quais as duas primeiras e por que é a terceira? Certo. Não sei se eu me fiz entender. Sim, não, está certo, está bem. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, já no primeiro capítulo, Kardec vai colocar isso aí, um aspecto histórico, né? No sentido das revelações que aconteceram para a humanidade. Então a primeira está sedimentada em Moisés, né? Um espírito grandioso enviado de Jesus, tanto quanto outros, né, profetas que vieram do chamado coração de Jesus, pela misericórdia de Jesus, por ser ele o governador da terra. Então a primeira revelação estaria sedimentada em Moisés, que ele veio nos trazer para a humanidade daquela época e para a humanidade posterior a existência de um Deus único, porque aquela época era bem diferente do que é hoje, né? Então um Deus único que reúne toda a nossa compreensão. A segunda revelação veio em Jesus. Aí Jesus trouxe a lei do amor, então ele veio complementar, né? Veio complementar o que Moisés houvera dito. Tanto é que tem algumas passagens do Evangelho, quando nós lemos tanto no Novo Testamento quanto no Evangelho, à luz do Espiritismo, em que Kardec vai coletar lá, né? Ouviste, sabeis o que aconteceu. Ouviste, porém, hoje é diferente. Então, Jesus coloca acima da lei de Moisés, né? Obviamente porque ele é acima, né? Espiritualmente acima de Moisés. Então ele veio trazer uma segunda revelação, que é a lei do amor, ou a aplicabilidade, né, do sentido daquele Deus único. E ele ainda vai nos dar um consolo ainda mais, que é o Deus Pai, aquele Deus misericordioso, afável, que nós muitas vezes gostamos de tê-lo junto de nós quando fizemos as nossas orações, né? E a doutrina espírita, em sendo a terceira revelação, como vai nos falar nesse capítulo referido no Evangelho, é que ele vai mostrar como Deus, trazido de Moisés, modifica-se à luz dos ensinamentos de Jesus e nos dá a aplicação para nós conhecermos melhor esse Deus. Porque ainda nós temos necessidade de colocarmos como filhos dele. Então Deus é o nosso Pai, assim como Jesus nos colocou. Mas a compreensão de Deus é muito mais ampla. Os seus atributos, a sua grandiosidade, nós não conseguimos alcançar ainda. Estamos a caminho exatamente com a doutrina espírita. E além disso, ela pode ser considerada uma terceira revelação, porque a primeira está sedimentada em Moisés, então um homem que veio, um espírito que veio. A segunda em Jesus. E a terceira, ela está sedimentada na amplitude da humanidade. Ela não é de um espírito, ela não é de um escritor que se chama Allan Kardec, ela é da humanidade. Então foram os espíritos que chegaram, né? Começaram a se manifestar.
naquela época de 1857, que é a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Então, a terceira revelação seria exatamente esse sentido, o sentido mais amplo, não para atingir apenas uma região, como foi Moisés e Jesus, mas para atingir a toda a humanidade. E ainda mais um pouquinho, encarnada e desencarnada. Agora, Luiz, diz-se que a doutrina espírita não acredita em milagre. Mas eu te pergunto, Jesus não fazia milagre? Sim, claro. Mas a necessidade de que nós compreendamos já o sentido do milagre. É óbvio que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sedimentado em Jesus, obviamente aparece as questões dos fenômenos não explicados, obviamente, naquela época, que passaram a ser milagres, né? Bem, mas passaram a ser milagres exatamente por falta da compreensão do fenômeno em si. A doutrina espírita não é contra, não se posiciona contra os milagres. Não, a doutrina espírita ela vem explicar o que nós chamamos de milagre, que é na realidade os fenômenos aos quais Jesus, Moisés, Isaías, dois grandes profetas de Jesus, da comunidade espiritual que veio à Terra, eles fizeram fenômenos que nós desconhecíamos. Mas a doutrina espírita, ela vem nos explicar exatamente como é que esses fenômenos ocorreram, como é que Jesus fez aqueles fenômenos, que é na realidade a sua grandiosidade em Jesus e a grandiosidade dos espíritos que vieram, dos profetas, porque eles sabiam manipular as forças da natureza, que nós podemos reunir num termo, fluido universal. Então nós também podemos um dia fazer isso, porque Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se nós podemos ser igual a Jesus, um dia, no nosso futuro, ainda que longínquo, longínquo ainda, possamos conhecer o fluido universal e manipular esse fluido universal, em função das curas, em função dos fenômenos necessários. Esse fenômeno extraordinário mesmo que quando a gente percebe no Evangelho, a respeito da cura do cego de nascença, é um fenômeno extraordinário. Jesus sabia, e Jesus então faz um aparato necessário para a compreensão daquela época, que ele coloca saliva ao chão, e pega aquele barro e coloca nos olhos do cego, e daqui a pouco o cego vai lavar os olhos e acaba enxergando. Mas aquele era um ato apenas material, para passar à humanidade. Agora, nós sabemos que Jesus, na sua grandiosidade, ele manipulava o fluido universal, conhecedor que era desse fluido. Luiz, tenho uma notícia para ti. O nosso programa, o primeiro bloco está chegando ao fim, certo? Tá bom, certo. Mas o nosso intervalo é apenas 1 minuto, e tão somente 1 minuto. A gente para por aqui no primeiro bloco, mas volta dentro de 1 minutinho só. Nos aguarde que a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul. Na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Eu estou batendo um papo hoje com meu amigo Luiz Augusto Salles das Neves, agora acertei, né, Luiz? Isso. E a gente está falando sobre aspectos gerais da doutrina espírita. Luiz, outra pergunta que talvez possa esclarecer muitas pessoas: qual é o sentido da palavra céu para a doutrina espírita? Kardec escreveu um livro sobre isso, né? Céu e Inferno. Exatamente. Uma obra que ele estendeu a quarta parte do Livro dos Espíritos, né? Que se refere à quarta parte das penas e das consolações. Então ele vai estender nesse livro e vai falar muito sobre céu, sobre inferno, né? Aquelas situações da igreja tradicional. É muito interessante ler esse livro. Na realidade, nem se deve ler os livros kardecianos, né, da obra kardeciana. O que nós precisamos é estudar, né, paulatinamente, tentando fazer umas relações dos livros entre si, com a vida atual, com outros livros complementares de fontes fidedignas. Mas a questão do céu é muito interessante. Não é um local circunscrito na espiritualidade. Não é um local físico. Não é um local físico, né? Não podemos dizer, olha, eu vou para o céu porque eu fiz tal coisa e tu vai para o inferno porque deixaste de fazer. Não é bem assim. O céu e o inferno, na realidade, são estados de consciência. Porque são apenas palavras para delimitar, digamos, vamos fazer uma relação direta, o bem e o mal. Mas se eu pratico o bem, se eu procuro praticar o bem durante os dias da minha vida, durante a minha atividade no lar, no trabalho, na casa espírita, na rua, no trânsito, em qualquer lugar que eu procure estar bem comigo mesmo, eu vou estar no céu. Eu vou constituir o céu dentro de mim próprio, porque eu vou me sentir bem e vou sentir que estou contribuindo com a coletividade. Agora, quando eu estou, por exemplo, no trânsito, que hoje é exemplo para tudo, né? A gente vê. E aí, se atravessa um carro na minha frente ou acontece alguma coisa e eu já saio do meu equilíbrio e já xingo o indivíduo, eu já estou entrando no inferno. O inferno é existencial, né? O inferno é existencial. Quer dizer, dentro de nós, é na nossa alma, né? É na nossa alma que está o céu e o inferno. Quando nós desencarnarmos, obviamente, né, a nossa consciência, porque não há um tribunal que nos julgue, nós seremos julgados pela nossa própria consciência, nós nos julgaremos. Aí nós iremos para as regiões espirituais na qual a nossa vibração moral nos atrai. Então podemos viver o céu ou o inferno lá dependendo do que nós fizermos aqui. Perfeito. O futuro vai depender do nosso presente. E aí nós podemos estarmos numa situação muito boa, continuando o trabalho da doutrina espírita ou da religião, da religiosidade de uma forma geral, na espiritualidade. Por isso, Jara, que é muito interessante
o estudo da doutrina. E existem várias formas de se estudar a doutrina. Podemos estudar através das apostilas da Federação Espírita Brasileira, de outras federações também que existem, e podemos estudar os livros paulatinamente, né? A iniciar pelo livro, o Livro dos Espíritos, porque ele é aquela parte filosófica, né, da doutrina, né, que tu sabe muito bem que tu também é escritor da parte da filosofia, do raciocínio, da lógica, e aonde nós vamos ver a doutrina espírita como revelação. Era essa a pergunta que eu ia te fazer agora. Porque então, a segunda parte do Livro dos Espíritos é a revelação. Então, por que a doutrina espírita, digamos assim, se autoconsidera a terceira revelação? Tu já respondeste isso, Sim, né? eu já respondi, mas agora... Mas também como o Consolador prometido. Claro, lógico, está certo. A segunda parte do Livro dos Espíritos, ela é a parte reveladora. Porque os Espíritos vieram trazer a Allan Kardec, a Hippolyte Léon Denis Rivail, né, um mundo espiritual que era desconhecido naquela época. Obviamente conhecido de algumas crenças, de algumas seitas, de alguns iniciados muito antigos. Porém, ele vai nos mostrar uma lógica de um outro mundo que a humanidade terrena desconhecia. Através das mesas girantes que Kardec viu, uma mesa não consegue responder uma pergunta. Então, aonde há uma inteligência, para aí, então, vamos ver, por que essa mesa está se movendo na realidade? Tem alguma coisa por trás. Um efeito inteligente tem uma causa inteligente, ele vai citar isso aí. Então, essa revelação do mundo espiritual, que é o nosso mundo verdadeiro, nós como espíritos, nós vamos a ele levando esse conhecimento e nos tornando melhores nesse sentido da vida espiritual construída na vida na Terra. Agora, Luiz, uma pergunta assim, bem direta. Os espíritos, que nada mais são do que almas que já viveram aqui no planeta Terra e que hoje vivem em outra dimensão, eles sabem tudo? É melhor nós reformularmos essa pergunta. Podemos? Qual dos espíritos sabem tudo? Não, os espíritos não sabem tudo, né? Eles vêm nos revelar exatamente, né? Nesse sentido. E eles vão nos trazer aqueles ensinamentos que nós conseguimos apreender durante os nossos estudos, durante a nossa vida. Mas eles não sabem tudo, não. Aí nós vamos entrar numa questão muito importante lá do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, em que os espíritos que estão no grau superior, eles sentem Deus de uma forma diferente como nós sentimos. Eles compreendem Deus. E também aquela passagem do Evangelho, que faz parte do Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quer dizer, eles entenderão as leis de Deus na sua maior profundidade. Eles entendem, melhor dizendo, eu estou usando o verbo no futuro, mas não é, no presente. Esses espíritos, eles entendem a Deus melhor do que nós. Muito melhor. Eles estão num grau superior, Perfeito. mas mesmo assim eles não são deuses para saber tudo. E quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, há algumas perguntas ali na parte inicial, que os Espíritos vão dizer para nós: não tendes ainda capacidade de compreensão. Então não tendes ainda. Então significa que nós podemos desenvolver sentidos dentro de nós que estão abafados ainda pela nossa inferioridade para compreender Deus de uma melhor forma. E chegaremos a isto, porque nós estamos sempre nos construindo, estamos sempre nos elevando. Agora, Luiz, o IBGE confirma isso.
Na tua opinião, por que o Espiritismo ele cresce muito? Estamos falando em nível de Brasil, desconheço fora do Brasil. Por que a doutrina espírita cresce muito no sentido vertiginal, no sentido vertical, perdão, esqueçam o vertiginal, vertical? Tá certo, né? Exatamente pelo fato da consolação, né? Porque o nosso sofrimento, olha, nós sofremos, todos nós sofremos. E o que nós queremos no nosso sofrimento? Que ele seja amainado, que as nossas dores sejam menores, sejam dores da matéria, né, do nosso corpo, sejam dores morais, que às vezes as dores morais são piores do que as dores da matéria, né? Que as dores da matéria, tu toma um paracetamol, resolve o probleminha ali, né? Daqui a pouco ela aparece, tu toma outro, mas a dor moral não, ela fica aquilo cozinhando na nossa mente, né? Então, como é que nós vamos amainar isso na nossa vida? A doutrina espírita, no capítulo 6 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar o Consolador prometido, que é aquela consolação. Então, o Espiritismo vai nos abrir a nossa mente, vai fazer com que nós consigamos pensar diferentemente. No Evangelho também fala o bem e o mal sofrer. Quer dizer, como é que nós podemos sofrer? Se nós tivermos a capacidade, termos um pouquinho de paciência, de resignação, de compreensão da dor que nos atinge, nós vamos entender melhor o que nós estamos passando na vida. E eu acredito que na época de hoje a humanidade sofre, e aqueles que sofrem sem buscar um consolo, que é na doutrina espírita, sofrem ainda mais pela falta de compreensão. Então, a doutrina espírita cresce nesse sentido, né, de agir sobre a criatura, fazendo com que ela compreenda a sua dor. Então, por isso é que nós temos as casas que estão cheias de seguidores da doutrina, nas doutrinárias, trabalhos doutrinários, nos trabalhos de estudo, para aliviar a sua dor. Para entender a dor. Melhor, entender a dor. Luiz, a produção está me dizendo que falta 1 minuto, mas nesse 1 minuto tu vai me responder o seguinte: a doutrina espírita, o espiritismo, é uma doutrina salvadora? Não é salvadora, né, Jada? Não podemos dizer salvadora, porque nós vamos excluir as outras doutrinas e seitas, crenças que são extraordinárias, que creem em Deus. E todas aquelas que creem em Deus fazem com que a criatura compreenda a sua vida na Terra. Então não podemos colocar como, olha, esse é o caminho salvador, a doutrina espírita, o espiritismo é o salvador. Não. Nós temos que entender que nós temos que viver na Terra de uma forma mais equilibrada, porque nós seremos salvos por nós mesmos. Perfeito. Nós conseguiremos nos elevar espiritualmente, moralmente, por nós próprios. A doutrina é uma forma pela qual nós poderemos alcançar essa alegria, essa felicidade, ainda que estejamos na Terra. Mas outras crenças também. 30 segundos. É mais para ser uma doutrina educadora ou salvadora? Não há dúvida, educadora, exatamente. Educadora, porque ela vai nos colocar um norte e muitas vezes um limite, que eu posso dizer, estou pensando isso, não, mas isso é pensamento de espírita? Isso é atitude de espírita? Não. Então eu estou limitando as minhas atitudes, o meu pensamento, em função daquilo que a doutrina está me mostrando. Olha, se eu fizer assim, eu serei melhor amanhã. Perfeito. Então, educador. Né? Luiz, estamos chegando ao final do nosso programa. Lamento também, o papo estava muito bom.
Luiz, fica à vontade, se quiser deixar uma mensagem final, por favor. Eu gostaria de deixar aos nossos amigos, irmãos, telespectadores desse programa Palavra Espírita, de que realmente busquem melhorar as suas vidas, né? Porque nós precisamos de bons pensamentos, não só para melhorar Santa Maria, melhorar a nossa casa, mas melhorar a humanidade inteira. E o Espiritismo, ele nos dá essa base sólida, esse conhecimento, é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião que vai mudar o mundo e vai principalmente mudar a nós mesmos, independente do mundo. Perfeito. Muito obrigado pela atenção e o convite que tu me fizeste, Jader. Quem agradece sou eu, pode ter certeza disso, Luiz. E com certeza tu vais vir outras oportunidades aqui, certo? Muito obrigado pela tua gentileza em estar aqui comigo hoje, certo? E dizendo isso, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.